Rogério Marinho. Tá aí então as principais reações em relação a esse plano golpista e homicida revelado pela Polícia Federal na última terça-feira e que a gente continua a detalhar. Você vai acompanhar agora com a gente os principais pontos sobre o plano de militares revelado pela PF para matar Lula, Alckmin e também Alexandre de Moraes. Vem aqui comigo para o nosso telão, continue aí deixando o seu like. Vamos então observar quais seriam esses principais temas que tem toda uma contextualização do portal G1 em relação ao que aconteceu. E aqui a gente observa então ponto por ponto. Quem são os presos? 5 pessoas foram presas por envolvimento no plano golpista. 4 deles são militares do Exército ligados às forças especiais da corporação, os chamados Kids Pretos, uma espécie de elite aí do Exército. E também foi preso um policial federal, Vladimir Matos Soares, que tinha informações da segurança de Lula no período. Ele atuava como agente da PF no hotel em que Lula se hospedava no período de transição de governo. E está aqui a imagem das 5 pessoas que foram presas. Inclusive, um deles trabalhou no governo Jair Bolsonaro e frequentou acampamentos golpistas. O general de brigada Mário Fernandes foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2022, último ano do presidente Jair Bolsonaro no poder. No ano seguinte, com Bolsonaro já fora da presidência, Fernandes virou assessor parlamentar do deputado Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, ex-ministro da Saúde no governo do ex-presidente. A PF descreve Fernandes como um dos militares mais radicais e influentes nos acampamentos golpistas montados após a derrota de Jair Bolsonaro. O plano foi impresso no Palácio do Planalto. Segundo o relatório da PF, o documento, nomeado como PLJ-DOC-X, foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto no dia 6 de dezembro de 2022, às 6h09 da noite. De acordo com o blog de Daniela Nogueira, na hora da impressão, Bolsonaro estaria no Palácio. O documento previu o assassinato por tiro ou veneno. No documento, com o plano golpista e homicida, os envolvidos debatem matar Lula, Alckmin e Moraes com tiro ou veneno. No material intitulado Planejamento Punhal Verde e Amarelo, os militares listam uma série de demandas operacionais e logísticas para concluir esses planos e indicam também as condições de execução, ou as circunstâncias que permitiriam esses assassinatos. E aqui a gente tem então todo o detalhe, aqui a gente tem a página exatamente desse planejamento punhal verde e amarelo, demandas de reconhecimento operacional, todos os levantamentos, locais de frequência e estadia, aí tem algumas opções, residência, trabalho, academia, itinerários, pontos de controle, eixo monumental, Avenida do Exército, L4, ou seja, vias ali de Brasília, horários para o reconhecimento, agendas oficial e pessoal, efetivos, 4 policiais federais e 2 motoristas, todas as instruções, a capacidade de pessoas para agir nesse tipo de ataque, condições gerais, veículos de segurança, os modelos que seriam usados, uma SUV preta, quantidades, 2 SUVs, blindagem, enfim, todo o arsenal que seria utilizado nesse ataque. Bolsonaro aceitou assessoramento. Um dos militares presos, o general da reserva Mário Fernandes, visitou o Palácio do Alvorada no fim de 2022, residência oficial do então presidente Jair Bolsonaro. Nos diálogos obtidos pela polícia, ele conta aos colegas que conversou com Jair Bolsonaro na ocasião. Em áudio, Fernandes comemorou que o então presidente aceitou o nosso assessoramento, segundo ele. Além disso, o plano foi discutido na casa do general Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e vice na chapa. Ainda de acordo com as investigações, o plano golpista e homicida chegou a ser discutido em reunião na casa do general Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa do presidente. O encontro foi confirmado pelo general Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, que se tornou colaborador da Justiça e corroborado por materiais apreendidos com o general Fernandes, um dos golpistas. Além disso, golpistas chegaram a se posicionar em pontos de Brasília já para capturar Moraes. Esse ponto é curioso. Em 15 de dezembro de 2022, os golpistas chegaram a ir às ruas de Brasília
para capturar Moraes, mas abortaram a operação. A polícia teve acesso a mensagens de um grupo de conversa por aplicativo criado pelos golpistas, chamado Copa 2022. As mensagens trocadas entre os integrantes do grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para possivelmente executar ações com o objetivo de prender o ministro Alexandre de Moraes, escreveu a PF no documento que baseou toda essa operação. E aqui então as trocas de mensagens interceptadas pela Polícia Federal, algumas mensagens, claro, são aí camufladas, Áustria chegando e tem aí então todo esse diálogo. O que os golpistas haviam planejado como passo seguinte às mortes de Lula e Moraes? O que aconteceria depois disso, né? Avaliando eles que seria possível se manter no poder com essa possível tragédia. Os militares presos pela PF planejavam criar um gabinete de crise como resposta aos eventuais assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes. Investigação da PF aponta que os golpistas previam colocar os generais Augusto Heleno, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Braga Neto como comandantes desse grupo de crise. O documento também coloca a necessidade de construir um gabinete de crise para restabelecer a legalidade e a estabilidade institucional de desfecho da investigação. Bolsonaro disse que ações poderiam ocorrer até 31 de dezembro, em trecho de conversa entre o general da reserva Mário Fernandes e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Fernandes afirma que conversou com o ex-presidente sobre supostas ações golpistas e que ouviu dele que qualquer ação poderia acontecer até o último dia de 2022. Abre aspas, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo, diz o trecho da conversa feita em 2022, contido em relatório da PF. Ou seja, haveria sim conhecimento do então presidente Jair Bolsonaro sobre esse plano golpista, é o que revela essa investigação da Polícia Federal a partir dessas conversas que foram interceptadas. 8 horas e 33 minutos. Ainda analisando esse caso, muitas pessoas se perguntam, afinal, o que deu errado nesse plano de golpe que mataria Lula, Alckmin e Moraes? Vamos acompanhar então outras perguntas ainda sem respostas, né? As lacunas desse caso. A investigação da Polícia Federal ainda não explica o motivo